A paz e a graça, queridos, que Deus abençoe a todos. Esse amigo que vos fala, o pastor Wellington Santos, e mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer o estudo de Êxodo. Será que Ramsés ele foi realmente o faraó do Egito? E lá vem os mimimis da vida, amém, queridos? E vamos ver se foi Ramsés o faraó do Egito. Muitos pastores mimimi vão querer comentar e quem quiser comentar é só vocês ligarem para o 7, 11 94391 7373, e também se vocês quiserem se inscrever no 7 para fazer os cursos de teologia, bibliologia, teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, grego bíblico, hebraico bíblico, e apologética também, o nosso curso novo de apologética cristã. Vocês podem estar mandando um zap para 11 94391 7373 e fazendo a sua matrícula, aulas totalmente em EAD, amém, queridos? E não se esqueçam de se inscrever neste canal Vamos Discipular, como também no canal Prega Já e PR Wellington Santos -tema. Lá nesse canal PR Wellington Santos -tema, vocês podem estar ouvindo as músicas desse amigo que vos fala, Pastor Wellington Santos, a música do CD Minha Fortaleza. Amém, queridos? Bom, será que foi Ramsés o faraó do Egito? Porque muitos falam assim, pastor, por que tem lá o nome de Ramsés, tal? Queridos, provavelmente o copista que escreveu era uma cidade antiga, que quando o copista, porque ele compilou, Moisés quem escreveu o livro de Êxodo, porém os copistas atualizaram as cidades para que o povo viesse reconhecer a cidade. Então, provavelmente, por isso colocou-se Ramsés. Não que Ramsés foi o faraó do Êxodo. Bom, em Êxodo no capítulo 1, do versículo 6 e 7, diz assim: morreram, pois, José, os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, e encheram o país. Então o quê? Em 1921 a.C., Abraão ele tinha 75 anos quando saiu de Ur dos Caldeus. Então, em 1921 a.C., com 175 anos, ele morreu, Abraão, e Sara com 100 anos, certo? Abraão teve Isaac com 100 e Sara com 9. E Sara teve, quando ele tinha 100 anos, ele teve Isaac e Sara tinha 90 anos, certo? Isaac tinha 60 anos quando Rebeca gerou Esaú e Jacó. Jacó ele teve 12 filhos e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ora, José ele tornou-se escravo no Egito e Deus fê-lo tornar governador. Ora, do chamado de Abraão até a entrada de Jacó para o Egito, passaram-se 215 anos, ou seja, de 1921 a.C. até 1706 a.C. Então, perceba uma coisa, 1706 a.C. Vale salientar que as datas não são precisas, queridos, mas a palavra de Deus ela é certa, verdadeira e apontava para a redenção em Cristo Jesus, amém? Então toda a redenção estava em Cristo. Em 1715 a.C., Jacó torna-se governador do Egito. Ora, por que ele se tornou governador sendo estrangeiro? A Bíblia ela dá a resposta. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Vocês podem estar lendo isso em Gênesis, capítulo 41, versículos do 38 ao 39. Em suma, o Espírito de Deus habitava em José. Por isso ele temeu a Deus por toda a vida e não desagradou deitando-se com a esposa de Potifar. Ou seja, José, ele agradou a Deus em toda a sua vida. Não é que ele não pecou. Claro que José ele pecou quando ele sentiu um ressentimento pelos seus irmãos. Então ali já é um tipo de pecado. Amém? Então o que? Ele descontou o que os irmãos dele fez com ele. Então assim, o único que não pecou neste mundo, queridos, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o único que não pecou. Amém? José tornou-se governador do Egito de 1750 a 1580 a.C.,
quando os íxios foram derrotados por Sequenerra. Após sua morte, Camose, o último faraó da 17ª dinastia, subiu ao poder e também batalhou contra os íxios e os venceu. Camose derrotou o último faraó íxio e assumiu o poder, portanto morreu cedo, sendo substituído por Amose, olha só. Então aí você já vê que Camose, Amose, Sequenerra, né? Camose, Amose. Uma criança de 10 anos de idade, Amose combateu milícias íxias que permaneciam isoladas. Adquiriu uma certa xenofobia quando estava no poder, mas de certa forma tolerou a presença dos asiáticos no delta do Nilo, em Avares, antiga Gósen. Então aqui, Amose, ele, né, foi o faraó que não conheceu a José. Por isso os hebreus continuaram morando no território de Gósen, que era, né, a tal da Avares. Então vamos lá, então perceba, Amose dominou a região de Canaã e obrigou muitos de seus moradores a pagar pesados impostos. Esse faraó provavelmente é aquele descrito em Êxodo 1, versículo 8. Ele inaugurara a 18ª dinastia que escravizava os hebreus. Então, Amose foi um dos faraós, né, do Êxodo capítulo 1, versículo 8. Flávio Josefo, historiador hebreu do 1º século, era filho de sacerdotes e de nobres. Em seu relato a respeito do faraó e dos egípcios diz, abre aspas, como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos e só pensam no que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que estes conquistavam com o trabalho. Conceberam mesmo certo temor pelo aumento do número deles. Tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família, eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários diques para deter as águas do Nilo e diversos canais para conduzi-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades e levantar pirâmides de altura prodigiosa, obrigando-os até mesmo a aprender com dificuldade artes e diversos ofícios. Então perceba que nessa época desse faraó Amose foi a época que construiu-se as pirâmides, amém? Construiu-se as pirâmides, e vocês podem ver no livro de Flávio Josefo, de 1995, História dos Hebreus, página 86. Moisés, ele nasceu no ano de 1571 a.C., conforme está escrito. Um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, o cesto entre os juncos, viu o cesto entre os juncos, né? E mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Quem foi essa filha de Faraó? Essa filha de Faraó, segundo Flávio Josefo, chama-se Termutes, filha do rei. De acordo com os pesquisadores, ela tinha o nome de Hatshepsut. Mas quem foi ela? Quem foi Hatshepsut? Pesquisas mostram que Amoses, ao subir no trono com 10 anos de idade, os sacerdotes egípcios tinham lhe ocultado toda a história administrativa dos íxios, a fim de livrá-lo de qualquer lembrança. Os egípcios promoveram o casamento consanguíneo com o objetivo do poder não cair nas mãos dos estrangeiros, especialmente o casamento entre irmãos, ou seja,
Essa passagem que eu li, vocês veem no livro de Êxodo, né, no capítulo 2, versículos do 1 ao 6, né, que fala a respeito do nascimento de Moisés, né, a respeito de que a filha de Faraó, ela viu o bebê chorando, né, e disseste menina dos hebreus. Você vê a partir de Êxodo capítulo 2, versículos do 1 ao 6. Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos em frente. Quem foi essa filha de Faraó? Então foi, né, Flávio José lhe dá o nome de Termutes, mas, né, os pesquisadores a chamam de Hatshepsut. Hatshepsut. E assim, a Moses, os sacerdotes egípcios faziam com que os faraós casassem com seus irmãos, né? Irmãos, irmã, né? Irmão com irmã. A Mose casou-se com Nefertari, que provavelmente seria a sua irmã. Tiveram 2 filhos, Meritanum, que é filha, e o menino Amenófis, ou Amenhotep I. Estes, mesmo sendo irmãos, foram obrigados a se casar e tiveram filha chamada Amose. Era comum meninas receberem nomes reais masculinos também. Amose se casou com Tutmoses I, ascendência real duvidosa. Amose e Tutmoses I tiveram uma filha que se chamou Hatshepsut. Então perceba, Amose, ele casou com Nefertari. Nefertari teve uma filha chamada Meritanum e Amenófis, que era o Amenhotep I. Então perceba que aí já temos 2 faraós, Amenhotep I, né? Então o que? E Amenhotep I e Meritanum se casou com... Eles se casaram, né? Eles eram irmãos e se casaram e tiveram uma filha que chamou de Amose. E Amose, né? Ela se casou com Tutmoses I, que era de ascendência real duvidosa. Então aí nós temos mais um faraó, Tutmoses, né? Então nós temos aí o Amose, o Amenhotep e o Tutmoses I. Então são 3 faraós que passaram até aqui, certo? E esse Tutmoses I e Amose, eles se casaram e tiveram uma filha chamada Hatshepsut. E Tutmoses I se apaixonou por uma concubina chamada Mutnetref. E com ela teve um filho chamado Tutmoses II. Então nós temos aí o segundo faraó, Tutmoses II. Ou seja, 5 faraós. Após a morte de Tutmoses I, Hatshepsut foi obrigada a casar com seu meio-irmão Tutmoses II. Este deve ter causado muitos conflitos em família. Para piorar a história, Hatshepsut só conseguiu ter uma filha a quem chamou de Neferuri. Tutmoses II, seguindo o exemplo do seu pai, se apaixonou por uma concubina chamada Isis, e com ela teve um filho denominado Tutmoses III. Então nós vemos aí o que? 6 faraós, né, na época de Moisés. Então, Tutmoses III. Os termos antigos que os egípcios usavam para casamento poderiam ser meni, remar um barco junto com alguém, ou geper, entrar numa casa. Um possuía a propriedade do outro. Os pais dos noivos davam dotes de presente um para o outro. O pai da noiva dava dote ao pai do noivo e vice-versa. Aqui eram os casamentos antigos, né? Embora o concubinato fosse aceito, o casamento oficial era monogâmico. Caso o faraó tivesse um filho com a concubina, deveria a reconhecer como uma adoção. O respeito entre os pais era a pedra angular e moralidade, e o filho mais velho, ou ocasionalmente filha, o seu dever era, acima de tudo, cuidar dos pais quando estivessem idosos e garantir que estes recebessem enterro adequado. Esta era a pedra fundamental da sociedade egípcia. Então perceba que a sociedade egípcia ela prezava muito pelo casamento monogâmico, apesar de haver o concubinato, mas eles prezavam pelo casamento monogâmico. É só você ver o exemplo do faraó na época de Abraão, né, que queria ter a Sara, mas só que Deus fez com que viesse uma praga
e falou com ele em sonho, então ele devolveu Sara. Então havia o casamento monogâmico, mas eles tinham concubinato. Hatshepsut não estava feliz. Além de não aceitar o casamento forçado com seu meio-irmão, não tinha filho homem, risco no qual poderia o filho da concubina ocupar o trono egípcio. Tutmose II era um homem frágil e de saúde debilitada. Então, na época de Hatshepsut, o seu meio-irmão Tutmose II era o faraó e de saúde debilitada. As vitórias do seu reinado se deveram aos seus generais. Ficava todo o tempo no palácio, deixando Hatshepsut administrando o país. Ou seja, ela quem reinava, né? Porque a saúde dele era frágil. Então que Hatshepsut, ela quem reinava. E assim, mesmo sendo apenas a esposa de Faraó, pouco é sabido de Neferuri, filha de Hatshepsut. Estudiosos pensam que casou com Tutmoses III. Outros especulam que ela morreu solteira antes de sua mãe. Então aqui são estudiosos falando a respeito dela. Muitos historiadores e até estudiosos da Bíblia especulam que Ramsés foi o faraó do Êxodo. Entretanto, há controvérsias. Salomão iniciou o seu reinado em 970 a.C. e Ramsés iniciou seu reinado em 1279 a.C. Se teria passado 400 anos depois do Êxodo. O ano correto seria 1450 a.C. Conforme está escrito, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Em Juízes 11:26 diz: durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aroé, os povoados ao redor de todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistasse todo este tempo? O juiz Jefté, aproximadamente no ano 1100 a.C., levando em consideração os 40 anos no deserto, chega-se a uma data próxima de 1440 antes de Cristo. Então assim, o juiz Jefté, ele viveu aproximadamente no ano 1100 antes de Cristo. E levando em consideração os 40 anos no deserto, chega-se a uma data próxima de 1440 antes de Cristo para o Êxodo, período da 18ª dinastia. Em Atos 13:20 está escrito: tudo isso levou cerca de 450 anos. Moisés, Juízes até Samuel, levou 400 anos, contando mais 40 anos de caminhada no deserto. Samuel viveu por volta do ano 1000 a.C. Em Gálatas está escrito: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Em Êxodo 12:40 está escrito: ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Esse é o período de 430 anos, é da saída de Abraão da sua terra até o Êxodo. Ou seja, da saída de Abraão do Egito até o Êxodo foi 430 anos. Quando Abraão ele foi para o Êxodo, né, ou melhor, ele foi para o Egito, voltou para Canaã. Então, dessa época já conta os 400 anos. De acordo com estudiosos, Hatshepsut teria entre 10 e 13 anos de idade quando casou com Tutmose II. Como a Bíblia a relata como filha de Faraó, significa que ela achou Moisés antes do seu casamento. Estudiosos abordam que Hatshepsut estava tomando banho no Nilo, como ritual, pedindo a criança no sexo masculino para os deuses, ou o livramento de um casamento forçado. Os egípcios consideraram o rio Nilo como um ser divino, ou seja, eles consideravam o rio Nilo como um ser divino. O fato de ser uma criança não deve estranhar o fato que meninos e meninas podiam assumir funções políticas bem cedo no mundo antigo, e isso era verdade.
Considerando que os egípcios não consideravam os hebreus seres humanos do mesmo nível, seria essa uma forma infantil da filha de Faraó de esconder o menino dando para a mãe hebreia? Ou seria a mão de Deus na vida de Moisés a fim de que lembrasse a sua origem e viesse libertar o seu povo? Então aqui uma pergunta que fica. Amém, queridos? Está escrito: tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moshe, dizendo: porque eu o tirei das águas. O nome Moisés é intrigante. Olha só, não se trata de um nome hebreu. Segundo pesquisadores em egiptologia, o nome pode ser Mes ou Mose, que significa nascido de. Interessante que vários monarcas da 18ª dinastia tinham o seu nome terminado com esta palavra. Exemplo, Amose, nascido de A, deus da lua. Tutmose, nascido de Tote, o deus escriba. Pitamose, nascido do deus Pitá, né? Nascido do deus Pitá. Considerando que o rio Nilo era um deus Hapi, para os antigos, especula-se que o nome original de Moisés, em egípcio, seria Hapimoses, nascido de Hapi, deus do Nilo. Entretanto, ao reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus, ele tirara o título divino de seu nome, ficando apenas com Moses, nascido de. E aí, ele conheceu Deus e colocou nascido de Deus. De acordo com a Bíblia, em Atos 7:22, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então Moisés, ele era poderoso em palavras e era poderoso em obras. Aí muita gente fala, Moisés era gago. Gente, nós temos que ler a Bíblia do jeito que ela é, ler, estudar, interpretá-la. Moisés, ele não era gago. Como ele ficou muitos anos ficou quase 80 anos com os midianitas na terra de Midian, então ele perdeu a língua, como é que eu posso dizer? A fluência do Egito, na linguagem egípcia. Ele não estava mais falando fluente egípcio, até por causa da idade dele também. Então não é que ele era gago, ele perdeu a fluência de falar o Egito, a linguagem egípcia. Entendeu, pessoal? A doutora Joyce Tildesley, em seu livro Hatshepsut, escreve que os jovens da realeza recebiam instruções que os prepararia para suas vidas futuras como alguns dos nobres do mais alto nível da terra. A rede de crianças no harém real deve ter sido de importância crucial para aqueles que vivem um estado em que a carreira de todos dependia de sua relação com o rei. De fato, Moisés estava sendo preparado para assumir o trono do reino mais poderoso do mundo. Entretanto, ele preferiu seguir outro chamado, o de Deus, conforme está escrito em Êxodo 2, do 11 ao 25. Flávio Joséfo aborda o seguinte, abre aspas, Moisés fugiu para o deserto e desse modo salvou-se, porque os inimigos não podiam imaginar que ele tomaria tal caminho. Como nada encontrasse para comer, viu-se atormentado por uma fome extrema. Mas a suportou com paciência e, depois de haver andado muito, chegou pelo meio-dia próximo da cidade de Midian, nome que lhe deu um dos filhos de Abrão, com Quetura, à beira do Mar Vermelho. Joséfo, 1995, página 93. Com a ausência daquele que poderia ser o herdeiro do trono, Hatshepsut assume o comando após a morte do marido Tutmose II. Então, perceba que Hatshepsut, que era a mãe adotiva de Moisés, ela também se tornou uma faraó. Com a morte de Tutmose II, ela, que era esposa, e meia-irmã de Tutmose II, Hatshepsut, e mãe de Moisés, porque Moisés ele foi educado em toda a ciência. A maior ciência daquela época, o maior estudo daquela época era do Egito, Mesopotâmia e depois Egito. E o Egito já estava muito além da Mesopotâmia. Então assim, toda a cultura
era do Egito, certo? Então assim, ela reinou, né? Então perceba, Amoses, Tutmoses I, Tutmoses II, certo? Aí depois, Hatshepsut, Tutmoses III. Ainda teve Amenhotep, né? Amenhotep. Quem sabe reinou com a esperança de passar o governo para Moisés, Hatshepsut, e impedir Tutmoses III fosse coroado próximo faraó do Egito. Provavelmente sua filha Neferule já tinha morrido nessa ocasião e a rainha se encontrava completamente sozinha. Hatshepsut ficou 22 anos no poder. Após a morte de Hatshepsut, Tutmoses III assumiu o trono, apagando o seu nome da história. Ou seja, Tutmoses apagou o nome de Hatshepsut da história. Sua múmia encontra-se no Cairo, né? Quase caiu no anonimato, que só foi descoberta por uma observação fortuita no seu braço, que demonstrava uma posição faraônica. Então perceba que ela ainda tinha esperança quando Moisés fugiu, de um dia ele voltar e assumir o trono, mas ele não voltou. Ela ficou 22 anos e provavelmente morreu triste, porque ela queria que Moisés assumisse o trono, mas Deus tinha um plano para Moisés, que não era ser faraó, mas ser o grande libertador do seu povo. Está escrito, muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Êxodo, capítulo 2, versículos 23 ao 25. Então percebam uma coisa. Nós temos aí Amose, Tutmoses I, Amenhotep, Tutmoses II, Hatshepsut e Tutmoses III, que foi o faraó, né, do capítulo 2, versículos do 23 ao 25. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não consumia pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se impressionava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo 3, versículos do 2 ao 5. Glória a Deus. De acordo com os egiptólogos cristãos, o tirar a sandália dos pés significa uma situação contextualizada ao chamado de Moisés. Ele foi criado numa cultura egípcia, na qual os faraós, ao falar com os deuses, tiravam a sandália dos pés. Moisés perguntou o seu nome e quem falava com ele. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, ou Enie, Axé, Rie, Axé, Rie. Ou seja, eu serei o que serei na realidade. A verdadeira tradução é essa: Rie, Axé, Rie. Eu serei o que serei, que é o tetragrama YHWH. É isso que você dirá aos israelitas: Enie, Axé, Rie me enviou a vocês. Êxodo 3, versículos do 13 ao 14. Para os antigos egípcios, era tão sério o verdadeiro nome de uma pessoa que conhecê-lo implicava em ter poderes sobre o indivíduo. Tanto que ao nascer, a criança egípcia recebia 2 nomes, um verdadeiro, que ficaria entre segredos da família, e outro comum, pelo qual seria conhecida em toda a sua vida. Para guardar bem o seu nome verdadeiro, evocava a proteção de Renenutep, uma divindade em forma de serpente
que garantiria o segredo do nome. Se o inimigo soubesse o verdadeiro nome da pessoa, poderia usar contra ela por meio de encantamentos. Por isso, queridos, a importância do nome, de perguntar o nome, sabe? E cuidado quem você dá o seu nome. Porque quando a pessoa ela não tem Deus, qualquer tipo de encantamento pega nela. Eu estava conversando com um jovem casal e ela me falou, mas se eu fizer, pastor, um encantamento para um certo demônio, para poder ele ficar preso, eu falei, vocês vão estar sendo destruídos porque você não pode fazer com que a pessoa venha forçar a gostar de você. A Bíblia diz assim, não desperteis o amor até que este queira. Se ele não gosta de você, ou se ela não gosta de você, você não vai por meios ilegais ou por meios de feitiçaria, né? Buscar, porque isso é Satanás, ali é diabo, aquelas imagens ali, aqueles orixás, aqueles exus, eles são demônios para destruir a vida da pessoa. Só existe um Deus, que é o Yahvé, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. São três pessoas distintas em um só Deus. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não existe outros. O único e verdadeiro Deus é esse, chama-se Erie Asher Erie, ou seja, o Deus vivo, Yahvé, Jesus, Yeshua, ou Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Esse é o único e verdadeiro Deus, três pessoas distintas e um só Deus, é a Trindade, que é um só Deus. Para guardar bem o seu nome, então eu estava falando aqui, isso aqui tudo é pesquisa, né, egípcia, de estudos de egiptologia, certo, pessoal? Então, assim, por isso, conhecer o nome real de uma divindade e pronunciá-lo significa ter o controle sobre ela. Em tese, somente os sacerdotes egípcios sabiam o verdadeiro nome dos deuses, coisa que usava em benefício próprio para garantir a sua influência sobre o povo e sobre os da casa de Faraó. Você vê que os deuses falsos, eles procuram, né, ocultar o nome dos deuses e colocam vários nomes, né, o secretismo religioso a gente vê hoje aí. Deus, ele não tem isso com ele. O nosso Deus, que é o Yahvé, o Erie Asher Erie, ele é soberano, ele é poderoso. Ninguém vai dominá-lo. Ele foi capaz de enviar Yeshua, Jesus Cristo, Mashiach, para morrer por nós. Por quê? Porque ele é o Deus soberano, ele já existia antes de toda a eternidade, antes de existir tempo, ele já existia. Antes, sabe, antes da matéria ele já existia, antes do espaço Deus já existia. Ele é soberano, ele manda em tudo, ele é poderoso. E ele não, sabe, ele não tem medo de ser dominado, mas ele revela o seu nome para aqueles que o adoram, para que nós venhamos adorá-lo. Porque ele é Deus. Talvez Moisés pudesse ser tentado a achar que, sabendo o nome verdadeiro do Senhor, poderia manipulá-lo. Mas o Senhor, ninguém zomba ou brinca. Então, ninguém zomba do nosso Deus, porque ele é poderoso. Vale salientar que demandaria tempo para que Moisés e o povo israelita estipasse qualquer traço da cultura egípcia. Então Moisés ainda tinha os costumes da cultura egípcia, porque ele aprendeu muito dessa cultura. Apesar de ele ter perdido a fluência da linguagem egípcia, e começou a aprender a fluência da linguagem do deserto dos midianitas, e daí surgiu o primeiro, né, o proto-hebraico, com a linguagem do deserto. E isso é muito importante, queridos, essa escrita de Moisés, porque se Moisés escrevesse a Bíblia no Egito, na linguagem egípcia, quando foi que Champollion descobriu a escrita hieroglifa? Ele descobriu, Champollion, a escrita hieroglifa na época de Napoleão, século XVIII. Ou seja, iríamos esperar praticamente 1800 anos para ler a Bíblia. Né? Fora, desde a época de Moisés, 1800 anos depois. Sabe? Mas, como Moisés, Deus, ele tirou Moisés e ele escreveu, o primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Jó, que ele compilou dos midianitas, dessa história que aconteceu, que Jó, na realidade, é o Jobabe, né, que era descendente de Isaú. Ele era um homem justo.
Então, Eliú foi quem compilou esse livro, escreveu o livro de Jó, Eliú, né? Provavelmente Jó e Eliú, Jobabe e Eliú escreveu o livro de Jó. O que é que acontece? Os midianitas souberam dessa história, né? O Jetro, que era sacerdote do Senhor, ele soube dessa história, o sogro de Moisés. Ele era midianita, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele temia ao Senhor. E Moisés compilou este livro e escreveu esse livro na linguagem, né, no proto-hebraico. Existe o proto-hebraico. E dali surgiu o alfabeto para todas as línguas. Então perceba a importância que Moisés teve, não só na leitura, né, na escrita bíblica, na escrita da Torá, mas também no alfabeto. Porque por meio da linguagem proto-hebraica surgiram os alfabetos, né? Então, perceba que Moisés, olha como Deus é maravilhoso, e por isso que nós não devemos temer as tribulações. Nós não devemos temer a nada e nem as tribulações, queridos. Nós temos sim que viver baseado na palavra do nosso Deus. Amém, queridos? Nós temos que viver baseado na palavra de Deus. Então, o faraó do Êxodo, queridos, faraós do Êxodo, na realidade, não foi um só, foram vários faraós. Foram vários faraós. Foi o Amose, depois Amenhotep, Tutmoses I, né? Tutmoses II, Hatshepsut e o Tutmoses III. Dizem que quando Tutmoses III morreu, né, o próximo faraó, que foi o faraó que deixou, né, que foi o faraó das pragas, né, foi o Camoses. Camoses, né? Esse foi o faraó das pragas, né? Então vemos aí 7 faraós. Então, né, perceba que Ramsés não tem nada a ver, né? A gente nem mencionou aqui os nomes de Ramsés, amém, queridos? Então perceba o quanto, né, a gente precisa estudar. E em breve vamos estar falando também sobre as pragas, vou fazer um estudo sobre as pragas. E assim, se você quiser, de segunda a sexta, queridos, na Web Rádio Batista BCD, vai estar aí o link também da Web Rádio Batista BCD, das 17 às 18, nós temos a leitura da Palavra de Deus. A leitura da Palavra de Deus. Então, vocês podem estar nos acompanhando, lendo a Bíblia lá pela Web Rádio Batista BCD. Vai estar aí, né, o link para vocês, às 17 horas, a gente lê junto a Palavra de Deus. De segunda a sexta. E você também, queridos, que quiser nos ajudar, vocês podem estar fazendo o Pix, vai estar na descrição também o Pix aí, qualquer valor, aquilo que Deus tocar no teu coração, para nós continuarmos a fazer estudos, continuarmos a evangelizar, a ganhar vidas, né? E não se esqueçam, queridos, de se inscrever neste canal Vamos Discipular, como também no canal Pregajar e também no canal PR Wellington Santos -tema. Tá certo, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida, né? Até os próximos estudos aí, se Deus quiser, tá bom, queridos? Tchau, tchau.